Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, de todo lado, os parlamentares estão querendo sacanear os trabalhadores, inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira. Essas informações são do site Carta Capital. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele alegou que o governo do presidente Lula não tem voto suficiente para aprovar nenhum projeto naquele pacote de gasto. E ele também voltou a cobrar que o poder fique restrito a atribuições. E tem outra. Isso que ele colocou é um claro recado ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Flávio Dino. Porque o que eles querem? Eles querem a volta das emendas parlamentares. E tem outra. Sem nenhum controle, como eles estavam fazendo no governo do genocida Bolsonaro, metendo a mão na grana e sacaneando o trabalhador, porque é justamente isso que o Arthur Lira quer. Agora, a população tem que ficar esperta. 2026 vai ter eleição. E a população pobre de Alagoas tem que se tocar e não eleger esse tal de Arthur Lira, porque ele faz de tudo para sacanear o trabalhador. Por exemplo, ele nesse projeto que eles querem de corte de gastos do governo, o objetivo maior não é cortar os gastos do governo. Por exemplo, não poderia cortar os gastos do salário dos deputados, porque eles não fazem absolutamente nada. Cortar o salário, por exemplo, dos senadores, cortar o salário de ministro, que ganha uma fortuna. Inclusive, o corregedor lá, e não é só corregedor, desembargador, juízes, cortar o salário desse pessoal. Olha bem, a PGR, por exemplo, do tal de Gonê, ele está segurando o processo do Bolsonaro. Agora diz que vai colocar só depois do Natal e talvez depois do Carnaval e talvez depois das festas juninas. E é isso que eles estão fazendo. E agora, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o que ele quer? Sabe o que ele quer? Nesse corte de gastos do governo, ele quer que corte das pessoas mais pobres, do Bolsa Família, do LOAS, dos aposentados. Ele quer que corte isso, que esse pessoal, que é o mais pobre, não tenha aumento. Por que ele não fala, vamos cortar, inclusive, o que os deputados ganham, que é um absurdo? Tem auxílio gasolina, tem auxílio moradia, auxílio comida, tem auxílio de tudo quanto é coisa. E eles não fazem absolutamente nada. Fazem nada de pitibiriba, entendeu? Para defender o trabalhador.
E é justamente o trabalhador que coloca esse pessoal lá no Congresso. Agora, o trabalhador tem que ter um pouco de consciência e, na hora de votar, não ficar vendendo o seu voto para esses canalhas todos. Porque esses canalhas chegam lá e eles só olham para o lado deles. Eles só querem aumentar o salário deles. Agora, do trabalhador, inclusive, nesse projeto todo de corte de gasto, a proposta do Arthur Lira, sabe qual é? Também é cortar o 13º salário do trabalhador. Ele não quer que o trabalhador ganhe o 13º salário. E quem é que coloca esse pessoal lá? É o próprio trabalhador, é a pessoa mais pobre. Esse pessoal lá de Alagoas, e também não é só de Alagoas, é de São Paulo, de todos os estados, a população tem que se conscientizar que esses partidos de extrema direita, eles não querem o benefício da população. Eles querem que a população fique passando fome. Eles querem que a população não tenha onde morar. Porque não tendo, se a população não tem absolutamente nada, é mais fácil para eles dominar essa população e fazer o que eles querem. É só ver, analisar, por exemplo, o caso da tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. Veja bem, o Paulo Gonet, da PGR, Procuradoria-Geral da União, ele está sentado no processo do Bolsonaro, dos golpistas, daqueles que organizaram, e tem outra, além da organização do golpe de Estado, eles queriam matar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes e fora as outras pessoas, porque o Bolsonaro tinha declarado numa entrevista que teria que matar mais de 30 mil. Isso é palavra do Bolsonaro, não sou eu que estou falando. O Bolsonaro declarou isso, que teria que matar mais de 30 mil. E na época, inclusive, ele falou que tinha que começar pelo FHC, Fernando Henrique. Agora, esse pessoal, a população tem que ter um pouco de vergonha na cara também. E não ficar vendendo o seu voto. Se o cara vai lá oferecer uma grana, pega a grana, mas não vote no cara. Porque o pastor da igreja evangélica chega lá e fala, o malandrão que é candidato, chega a dar uma grana para o pastor. O pastor fica com essa grana e faz a propaganda do malandro. Porque, veja bem, é só fazer uma análise na quantidade de incompetente que tem a Câmara dos Deputados. Tem um bando de policiais lá que eles eram tão incompetentes que não tinham condições de continuar como policial, aí eles vão ser deputado, porque deputado não faz nada, só ganha. E a população tem que se tocar.
delegado, não vote nele. O cara é general, não vota nele. O cara é da polícia militar, não vota nele. Porque esse pessoal é da extrema direita. E também não votar naquelas pessoas que são do partido de extrema direita. Porque o partido da extrema direita só quer o bem-estar da burguesia, daquele que é rico, daquele que tem grana. E quer sacanear o trabalhador. Que é o caso do Arthur Lira. É só fazer uma pesquisa, pegar o Arthur Lira, saiu candidato em 2018. Depois de 4 anos, em 2022, saiu candidato novamente. Pega a declaração de bens dele de 2018, é só pesquisar que tem. Entra na internet direitinho, no Google, e puxa tudo e veja quanto que ele aumentou o patrimônio dele. Sabe quanto que ele aumentou o patrimônio? 270%. Qual é o trabalhador que aumentou o seu patrimônio em 270%? Não precisa nem ser 270%. Em 10%. Quem foi? Qual é o trabalhador? O trabalhador não tem nem como aumentar o patrimônio, porque já ganha uma miséria. E mesmo essa miséria, eles estão querendo cortar. Veja a atitude do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Agora, uma das propostas, por exemplo, do Arthur Lira é passar um pente fino, porque ele quer sacanear o presidente Lula, quer sacanear o governo do PT. Então, o que ele quer? Que passe um pente fino nos benefícios de prestação continuada, Bolsa Família. E tem outra, também quer restringir o salário mínimo. Quer dizer, ele quer sacanear o trabalhador. Porque ele não quer que o trabalhador tenha um aumento. Porque a lei atual propicia um aumento por a inflação mais a variação do produto interno bruto. E ele não quer isso. Ele não quer, porque ele não quer o bem-estar do trabalhador. Agora, aquele tal de Jorge Messias, o Lula tem que ver essas coisas. Aquele tal de Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, ele também joga no time do Arthur Lira. Sabe o que ele fez? Ele foi lá no Supremo Tribunal Federal falar com o ministro Gilmar Mendes para fazer um acordo lá com o Arthur Lira e liberar as emendas parlamentares. Porque o Arthur Lira falou que não tem problema. Ele libera, tem as emendas parlamentares, só que tem que ter projeto. Tem que saber para onde vai o dinheiro e como o dinheiro da população vai ser gasto. O Jorge Messias, não, liberar sem nada. E tem outra. O ministro, ele colocou que tem que ser claro para onde vai o dinheiro da população. Se tem projeto, se tem a responsabilidade
da pessoa que pega a grana, o que ela vai fazer com a grana, se vai beneficiar a população. Isso é o que o Flávio Dino quer e isso é o que está na Constituição. Inclusive, o Flávio Dino colocou seguir as normas da Constituição sem problema nenhum. Pode ter as emendas parlamentares, desde que tenha projeto. Desde que esse projeto seja claro. Desde que esse projeto beneficie a população. Agora, eles querem fazer da moda que o Arthur Lira estava fazendo no governo do genocida, do Bolsonaro. Porque lá não tinha controle de nada. É só voltar um pouquinho atrás e pesquisar quanto de grana eles levaram. Mais de 38 bilhões que sumiu. Ninguém sabe e ninguém viu. Não tem responsável que pegou a grana, não tem, ninguém sabe quem que pegou a grana. Agora, também não é difícil. Se a Polícia Federal investigar, inclusive os bens do Arthur Lira, vai saber que uma boa parte da grana pousou na conta deles. Porque é eles que estão com a grana. E tem outra. Eles pegam a grana e querem que o governo diminua o salário mínimo, corte a Bolsa Família, corte o LOAS, quer dizer, corte a aposentadoria daquele que já está ferrado, que o dinheiro que recebe não dá nem para comprar remédio. É isso que eles querem. E a população tem que se conscientizar disso. E tem outra. E o Arthur Lira também, ele colocou que o Lula não tem voto. E ele diz que o BPC, que inclui o LOA e tal, diz que é polêmico para votar. E tem outra, o abono também, o abono salarial, que isso é dado para quem recebe até 2 salários mínimos. Ele não quer isso, ele não quer que tenha esse abono. No máximo é para quem tem 1 salário mínimo. Agora, eles estão fazendo isso que é justamente para prejudicar o governo do presidente Lula. Porque eles sabem que em 2026 tem eleições. E se o governo Lula começar a cortar salário mínimo, Bolsa Família, entendeu? Porque no governo do Bolsonaro, o Lira, na Câmara dos Deputados, eles liberaram abono até para o motorista de praça, entendeu? Para o motorista de caminhão, para os motoqueiros de entrega, eles liberaram a grana. Agora, para o governo Lula, não. Para o governo Lula, nós temos que abaixar o salário mínimo. Não tem que pagar nada para o BBC, entendeu? E tem outra, tem que cortar todos esses benefícios para a população mais pobre. No conceito deles, a população mais pobre tem que passar fome. Porque quando uma pessoa está passando fome, você dá um pãozinho para ela, ela acha que você é Deus. E é justamente isso que eles querem. Eles querem a miséria, porque na miséria
eles aumentam o patrimônio deles. Eles ganham mais grana. Porque, inclusive, quando todo mundo na miséria, aquele que arruma um empreguinho, o patrão vai pagar um miserê de salário. E, além disso, ameaça. Se não quiser, eu ponho outro no lugar. Aí o cara aceita, porque está no desespero. Agora, tem que se conscientizar. A população mais pobre tem que ter consciência e saber que o voto é uma preciosidade. O voto é importante, mas não pode votar na extrema-direita, porque a extrema-direita só quer sacanear a população. Eles querem o benefício só para eles. Veja bem quanto ganha um deputado. E tem outra, tem um monte de auxílio gasolina, casa, tal. Sai mais de 100 mil reais por mês, cada deputado. Agora, o povo, chega às eleições, o povo vai lá e elege. Por exemplo, 90% dos deputados federais são de extrema-direita. E veja bem, aqueles mais idiotas teve 1 milhão de votos. Veja o caso daquele Peruquinha de Minas Gerais. E não só ele. O Eduardo Bolsonaro saiu candidato por São Paulo e foi eleito. O povo agora, o outro filho do Bolsonaro também já é vereador lá em Santa Catarina. O povo tem que se conscientizar, porque é ele que põe as pessoas para administrar o bem do país. E eles não querem nada que beneficie o trabalhador, a pessoa pobre, o miserável que dorme na rua. Eles não querem nem que dê comida para esse pessoal. Então, na hora de votar, tem que pensar direito. Não é votar em qualquer um. Não é isso. Não pode chegar lá e votar em qualquer um que tem um papelzinho na rua. Aquele que jogou o papelzinho na rua é sacana. Porque aqueles papelzinhos entopem o bueiro. Então ele não está preocupado com a população. Vai lá e não vota nesse pessoal. Tem muita gente boa. Só que a maior parte das pessoas boas nem campanha faz. Agora, a população tem que se conscientizar. Agora, uma das coisas fica claro. O Arthur Lira está sacaneando o governo do presidente Lula. E tem outra, está ameaçando o governo. Está ameaçando. Ele não quer que o governo do presidente Lula faça absolutamente nada que beneficie o trabalhador. E tem outra, tem muita gente que está no governo, por exemplo, na Advocacia Geral da União, esse Jorge Messias joga no time do Arthur Lira. O Lula não tem que confiar nesses caras. Tem que confiar em gente decente. E nem esse Gonet, Paulo Gonet, da PGR, que sentou no processo do Bolsonaro, sentou no processo daqueles que tentaram dar o golpe na democracia e ameaçaram matar o Lula
porque o Lula está hospitalizado, está correndo risco de vida. O Lula está correndo risco de vida, porque está cheio de médico, enfermeiro, tudo bolsonarista. Então o Lula corre risco. Veja bem, o mesmo hospital que o Lula está, a Marisa entrou andando no hospital, saiu no caixão. Entendeu? Ela chegou andando, saiu no caixão. O netinho do Lula também foi lá para o hospital no ABC, saiu no caixão. Então, o Lula corre risco. E tem outra. O Lula é a única pessoa, é o único ser do Brasil que pode derrotar a extrema-direita. Não tem outro. Porque se pensar bem, o Haddad também joga no outro time. O Haddad é filho da burguesia também. Não é filho de trabalhador. Ele não sabe nem o que é pegar um ônibus às 4 horas da manhã lotado e carregar marmita. Então a população tem que ficar esperta. Na hora de votar, não votar na extrema-direita, certo? E tem outra. O governo enviou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição que prevê um corte gradual do acesso ao abono salarial. Esse abono salarial, olha bem, isso deve ser coisa do Haddad, a pedido do Arthur Lira. É justamente aquele que ganha salário mínimo, que ele tem um abono. Ele ganha 2 salários mínimos, eles querem cortar o abono. Eles não querem. E tem gente no governo do Lula. Então, vamos, na hora de votar, não votar na extrema-direita. Não votar na extrema-direita. Porque a extrema-direita não quer o bem-estar da população. Certo? Pessoal, fico por aqui. Mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.